Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado aí mais uma vez pela carona. Nós vamos falar num assunto hoje que vai estar pipocando bastante na imprensa daqui a pouco, então é bom começar a se antenar para você saber do que o pessoal está falando, se aquilo é importante para você ou não. Eu vou estar falando para vocês sobre a cláusula de barreira, tá? Esse é um assunto que vai bombar na televisão. Você vai ver um monte de político falando, vai ver um monte de jurista falando, vai ver pessoal de partido, sindicato, vai ter um bafafá em cima desse assunto já, tá? Ele trata de um assunto que eles chamam de reforma política, que naturalmente ela não tem nada a ver com o que o brasileiro pediu quando ele saiu às ruas em 2013, 14, 15 e 16, tá? Então o Brasil precisa de uma reforma política e eles imaginam outra que é mais adequada para eles. Claro, naturalmente, os políticos não vão tomar nenhuma decisão que desfavoreça-os de alguma maneira, tá? Eles não seriam honestos o bastante para tomar esse tipo de medida. Então, a cláusula de barreira é uma peça jurídica fantástica, interessantíssima, que em 2006 já foi quebrada lá pelo STF daquela época, que era outra formação, que aquilo era bobeira e mandou parar aquela ideia. Então a cláusula de barreira é o seguinte: é uma regra que diz que se um partido não tiver pelo menos 2% de representatividade em pelo menos 14 unidades da federação, e mesmo assim mantendo a média de 2% a nível nacional, aquele partido ele perde o tempo de rádio e TV e perde a participação no fundo partidário lá, o fundo que os partidos racham, o dinheirinho que cai naquele fundo, que é um fundo fantástico, tá? Onde caem todas as multas do sistema eleitoral, caem nesse fundo, tá? Quando isso foi aprovado, eles colocaram uma regra dizendo que deveria compor o fundo 35 centavos de real por eleitor registrado, contando a partir de agosto de 95 ou 96 mais ou menos, e reajustado pela inflação. Ou seja, dá uma dinheirama aí de, sei lá, uns 100 milhões de reais aí pelo menos, para ser dividido lá o ratatá entre os partidos. Eles falam que isso é necessário porque isso aí vai, sabe como é que é, né? Aquela impostação que isso vai viabilizar todo o funcionamento, né? A viabilidade da eleitoral aqui da Casa Administrativa do Congresso, blá 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 blá. Baboseira, né? Tudo se resume a divisão do espólio ali, ó, divisão do butim, ali do roubo. Porque é o seguinte, se você aplicar as eleições municipais agora, essa regra que aconteceu, embora a cláusula de barreira ela tá ligada diretamente à eleição para o Congresso Nacional, tá? Se você utilizar a performance da eleição que aconteceu agora, dos 35 partidos do Brasil que dividem o bolo, somente 9 permaneceriam na ativa. Ou seja, tudo se resume a regras para dividir dinheiro. É só isso. Regra para dividir dinheiro. Sem falar que isso vai impossibilitar a existência dos partidos pequenos. Porque o partido pequeno ele perde o tempo de TV, ele perde o tempo de televisão e ele perde a divisão do roubo lá. Então ele vai ter que continuar existindo sem dinheiro. Não pode mais se financiar com esse tipo de atividade como está prevista na lei. Ele tem que ter aí pelo menos uns 3 milhões de votos a nível nacional a partir de doação de pessoas, porque também está proibida a doação de empresas. Ok. Bom, sendo irônico agora, né? A parte boa do projeto é que, por exemplo,
PSOL, PSTU, PCO, esse monte de partideco aí de bosta, todo mundo finado, já era, praticamente expulso da política, tá? Agora terminando a parte irônica, um bom democrata, tá? Uma pessoa que nas suas faculdades mentais, no conhecimento básico de política e democracia, nunca poderia concordar com esse tipo de decisão. Eu tomo como exemplo, recentemente eu li as cartas que Dom Pedro II escreveu para a filha, Princesa Isabel, no período de regência. Regência é quando o imperador ele sai, o rei ele sai por algum motivo e você precisa colocar uma outra pessoa no local. Essa pessoa que fica é o regente. Então, Dom Pedro escreveu cartas de dicas de Estado para a Princesa Isabel. Foram 2 cartas e foram 3 viagens. Na última, a Princesa Isabel já estava cascuda, não precisava de muita coisa mais não. Então ele dizia lá o seguinte: olha, atenção, sempre que houver eleições, garanta que todos os segmentos políticos da sociedade tenham pelo menos um representante no parlamento. Olha a visão. Eu tô aqui brincando porque eu tô torcendo que essas porcarias vão embora, mas a gente não pode torcer quando a regra é injusta. Não é assim que eles têm que sair do jogo político. Tem que sair pelo voto, tá? Se você acha que o eleitor dele tá errado, você tem que conscientizar o eleitor dele do erro. Ou não, o cara pode optar por aquilo. Então iniciativas como a gente está vendo agora do Partido Novo, o que pode vir a surgir no futuro um partido conservador, tudo morre na raiz e você vai ter que viver o resto da sua vida com PMDB, com PSDB, com PT. É isso que é democracia? Bom, agora você ficou sabendo aí o que é a cláusula de barreira. Boa semana, você já está pronto aí para falar sobre o assunto, começar a entender o que está chegando por aí. Isso é péssimo pra gente, hein? Um abraço, bom dia para vocês.